O mistério do homem de Taured começa em um dia chuvoso em um aeroporto movimentado, onde um homem que carregava um passaporte de um país chamado Taured foi detido pelas autoridades devido a um questionamento sobre sua nacionalidade e a inexistência desse lugar nos mapas mundiais. À medida que os policiais tentavam decifrar a origem desse homem, ele se mostrava cada vez mais angustiado, afirmando que seu país, Taured, ficava entre França e Espanha, e que ele havia viajado para negócios, trazendo consigo documentos que pareciam legítimos, mas que ninguém conseguia verificar. Os agentes, perplexos sem conseguir encontrar qualquer registro do país misterioso, começaram a suspeitar que tudo não passava de um elaborado truque, enquanto o homem insistia que era real, mencionando até detalhes vívidos sobre sua cidade natal, como se estivesse falando de um lugar tão comum quanto Paris ou Londres. Após várias horas de interrogações e investigações infrutíferas, os oficiais decidiram que a única opção era manter o homem em custódia temporária, enquanto observavam sua saída, ainda sem entender como ele havia chegado ao seu aeroporto, deixando uma onda de mistério no ar, que parecia envolver não apenas o homem, mas também a própria natureza do tempo e do espaço. Durante a noite, enquanto os policiais se revezavam em turnos, algo extraordinário aconteceu. Pois ao amanhecer, quando entraram para verificar o estado do prisioneiro, descobriram que ele havia desaparecido sem deixar vestígios, como se nunca tivesse estado ali, aumentando a aura de mistério sobre o homem de Taured e suas origens. Perplexos e frustrados por não conseguirem explicar o inexplicável, os policiais começaram a investigar todos os aspectos do caso, desde as filmagens das câmeras de segurança até o registro de voos. Mas nada parecia apontar para como ele havia se esvaído como fumaça, fazendo surgir especulações sobre a possibilidade de ele ser um viajante de outra realidade ou um fenômeno sobrenatural. Conforme a investigação avançava, começaram a surgir teorias intrigantes, desde a possibilidade de uma fenda dimensional que permitisse a passagem entre mundos até explicações mais céticas que tentavam descartar o ocorrido como uma elaborada farsa. Mas o fato é que o desaparecimento do homem de Taured se tornava cada vez mais enigmático a cada novo dia. Em meio ao caos e à incerteza, um dos investigadores começou a se empenhar na pesquisa de casos semelhantes ao do homem de Taured, descobrindo relatos antigos e misteriosos de pessoas que afirmavam ter viajado entre mundos, inspirando a esperança de que talvez um dia eles pudessem entender o que realmente havia acontecido naquela peculiar manhã no aeroporto. Ao juntar essas informações, o investigador começou a formar uma teoria intrigante sobre a possibilidade de que o homem de Taured não fosse apenas um viajante comum, mas alguém que, por algum motivo desconhecido, havia cruzado o limiar entre realidades, levando-o a desaparecer como se nunca tivesse existido. Com essa nova perspectiva, o investigador se convenceu de que a chave para desvendar o mistério do homem de Taured poderia residir em entender não apenas o que havia ocorrido naquele aeroporto, mas também explorar as narrativas de outras realidades que poderiam coexistir com a nossa, levando a equipe a se aventurar em uma jornada de descoberta sem precedentes. Enquanto a conversa se desenrolava, novas ideias começaram a emergir, e a equipe percebeu que a combinação de ciência e mistério poderia iluminar aspectos obscuros da experiência humana, levando-os a investigar fenômenos inexplicáveis que poderiam abrir portas para entendimentos mais profundos sobre a natureza da nossa realidade e do homem que uma vez foi chamado de Taured. Com cada nova descoberta e cada teoria revisitada, os investigadores começaram a formular experimentos que poderiam testar as fronteiras da realidade que conhecemos, acreditando que talvez ao compreender o que aconteceu com o homem de Taured, pudessem não apenas resolver um mistério, mas também abrir as portas para um novo entendimento da existência e da consciência.
Enquanto a equipe se aprofundava nas complexidades das teorias de múltiplas dimensões e viagens interdimensionais, a esperança crescia de que talvez pudessem não apenas resolver o enigma do homem de Taured, mas também contribuir para uma nova era de exploração e descoberta que desafiaria tudo o que sabemos sobre o nosso lugar no universo.